Ata de número 31/2025 da Câmara Municipal de Alcobaça, sessão ordinária realizada aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, situada na Rua Rui Barbosa, número 159, centro, nesta cidade. Realizou-se sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Érico Carlos dos Santos Miranda, com a presença dos seguintes vereadores: Robério Lima Neres, Isiel Correia Conceição, Marcos Silva dos Santos, Érico Carlos dos Santos Miranda, Pedro Samarone dos Santos Oliveira, Lucileide do Espírito Santo Cruz, Jesuel Santos Souza, Bruno de Souza Santos, Elis Regina Neves Pereira. Constatando com a ausência dos vereadores Adroabson Wagmar Aguiar e Otoniel de Souza Muniz, conforme o livro de presença da página 42 e acompanhada pela assessoria jurídica Cruz e Costa Advogados Associados. Dando continuidade, o senhor presidente verificou a existência de quórum legal e declarou aberta a presente sessão. Dando prosseguimento, solicitou a secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico. Logo após, solicitou a secretária que fizesse a leitura da ata ordinária de número 30/2025, do dia 17 de novembro de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, que constou de projeto de resolução número 23/2025, projeto de resolução número 24/2025, indicação número 32/2025 e indicação número 33/2025. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Legislativo número 7/2025. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de resolução do 01 ao 24/2025. Em seguida, o senhor presidente solicitou da secretária que passasse o livro de oradores para que os vereadores pudessem se inscrever. E, na oportunidade, fez uso da tribuna o vereador Bruno de Souza Santos, que cumprimentou a todos e disse que na última quarta-feira foi jurado na ENEF São José do 4º Festival de Ginástica. Trabalho magnífico realizado pela escola e muito bem desenvolvido pelas crianças. Agradeceu o convite como jurado e parabenizou toda a equipe da ENEF São José. Comentou sobre a inauguração da sede da comunidade Porto do Campo e agradeceu aos colegas que estiveram presentes na inauguração. Falou sobre os problemas da educação e segurança pública no estado da Bahia. O que acontece na educação do nosso município é vergonhoso. Tem alunos que não tiveram a metade dos dias letivos. Comentou que teria vergonha de receber o governador do estado com a cidade suja e escura. Se a cidade não for maquiada, o prefeito vai passar vergonha com a visita do governador. Agradeceu e finalizou sua fala pedindo proteção a Deus. O vereador Marcos Silva dos Santos cumprimentou a todos, desejando um excelente dia. Agradeceu ao vereador Bruno pelo convite para participar do aniversário da comunidade Porto do Campo. Falou do projeto de lei que esta casa aprovou sobre a retirada da taxa de iluminação das comunidades rurais. A Coelba acatou a lei e as comunidades não pagam mais taxa de iluminação pública. Agradeceu a todos os vereadores pela unanimidade na votação do projeto, que hoje beneficia várias famílias da comunidade rural. Logo após, o senhor presidente passou a trabalhar na ordem do dia, momento em que submeteu à votação a indicação número 32/2025, de autoria do vereador Isiel Correia Conceição. Aprovada. Indicação número 33/2025, de autoria do vereador Pedro Samarone dos Santos Oliveira. Aprovada. Parecer da Comissão de Justiça e Redação
e Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei do Legislativo número 7/2025. Aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 7/2025, que declara de utilidade pública a Liga Alcobacense de Desportos e dá outras providências. Aprovado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de resolução do 1 ao 24/2025. Aprovados. Projeto de resolução de número 1 ao 24/2025. Aprovados. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 8 de dezembro, segunda-feira, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, e declarou sessão encerrada. Eu, Pedro Samarone dos Santos Oliveira, primeiro secretário, lavrei esta ata que, após lida, discutida e aprovada, recebe a minha assinatura, a do presidente e demais vereadores que com ela estiverem de acordo. Ato em votação. Registrar também a presença da primogênita do nosso vereador Isiel, Pérola, está aí como assessora de Marisa, aí dando apoio, suporte, já está contratada. Meu amigo Thales, que representa a nossa Alcobaça aí, né, nessas estradas. Aprovado por unanimidade. Quero também, solicito a secretária que faça a leitura da matéria do expediente. Projeto de resolução número 25/2025, em 28 de novembro de 2025. A Câmara Municipal de Alcobaça, por seus representantes legais, aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor Manuel Neto Teixeira de Carvalho. Artigo 2º. A entrega do título será em sessão solene em data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal de Alcobaça. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Salas das sessões, 28 de novembro de 2025. Roberto Lima Neves, vereador. Natural de Caravelas, se mudou para o município de Alcobaça em 1994, após adquirir um sítio localizado no povoado de Cantagalo. É proprietário de material de construção no mesmo povoado, contribuindo para a geração de emprego e renda do município. É pai de Mateus Dutra de Carvalho, empresário no município de Alcobaça, e Pedro Dutra de Carvalho, estudante de enfermagem. Projeto de resolução número 26/2025, em 4 de dezembro de 2025. A Câmara Municipal de Alcobaça, por seus representantes legais, aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã alcobacense à senhora Alexandra Campos Martins. Artigo 2º. A entrega do título será em sessão solene, em data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal de Alcobaça. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 4 de dezembro de 2025. Lucileide do Espírito Santo Cruz, vereadora. Alexandra Campos Martins, natural de Umbiratiba, Minas Gerais. Não conheceu sua cidade natal, pois muito pequena mudou para a Bahia. Morou nas roças de eucalipto, perto de Caxangá, Prado e, por fim, Teixeira de Freitas. Foi embora para São Paulo bem pequena, lá casei e tive 2 filhos. As crianças ficaram na expectativa para chegar dezembro para viajar para Alcobaça, nosso ponte das férias de dezembro.
Era aqui, primeira praia da vida deles e por diante sempre foi aqui nossas férias. Dona de um terreno na Rua do Camarão em 2011, em 2015 ficou viúva, casou de novo e decidiu morar em 2021. Desde então resolvemos trabalhar e vimos oportunidade naquela cabana amendoeira que até aí estava abandonada. A partir daí fizeram história aqui, gerando emprego, compromisso com a limpeza do lixo, tanto quanto a minha casa, faço ação de criança há 4 anos. Sempre que pode, faz aniversário com recolha de alimento para o lar dos idosos. Já participou com brinquedos para a creche, para encerramento, mas acredito que pouco com Deus é muito e sou muito grata ao Cobaça pelo acolhimento. Amo animais e tenho 4 cachorros. Vira e mexe, aparece cãozinho maltratado na cabana e eu sempre cuido com a ajuda do Dr. Paulo, grande homem. Essa é a minha trajetória em Alcobaça. Projeto de resolução número 27/2025, em 4 de dezembro de 2025. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão alcobacense à senhora Maria Lúcia Brajo. A entrega do título será em sessão solene, em data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal de Alcobaça. Para as sessões 4 de dezembro de 2025, Lucileide do Espírito Santo Cruz, vereadora. Maria Lúcia Brajo, natural de Resplendor, Minas Gerais, proprietária da Cabana da Lúcia e mora há 25 anos no município. Projeto de resolução número 28/2025, em 4 de dezembro de 2025. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor Antônio Oliveira Dias. A entrega do título será em sessão solene na data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal de Alcobaça. Antônio Oliveira Dias, natural de Lagedão, Bahia, comerciante, reside no município há 50 anos. Ofício Gabinete número 182/2025, Alcobaça, Bahia, 1º de dezembro de 2025. Excelentíssimo senhor Érico Carlos dos Santos Miranda, presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. Ilustríssimo senhor presidente, da ordem do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Givaldo Muniz, vimo a presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, encaminhar o projeto de lei número 19, de 1º de dezembro de 2025, que autoriza a realização de processo seletivo simplificado, visando contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, e dar outras providências, na forma que indica. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Givaldo Muniz, prefeito municipal. Projeto de lei número 19, de 1º de dezembro de 2025, autoriza a realização de processo seletivo simplificado, visando contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, e da outras providências. Justificativa. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei visando autorização para a contratação temporária de pessoal, cujo objetivo é o atendimento à educação nas escolas públicas municipais de Alcobaça, Bahia. O projeto em questão versa sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tal contratação está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, dos seguintes termos: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A necessidade de contratação de servidores não concursados por tempo determinado justifica-se em presença da obrigatoriedade da manutenção dos serviços públicos, considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em seu tema 1150,
que decidiu sobre a vacância do cargo em caso de aposentadoria, criando diversas lacunas no funcionalismo. Os servidores contratados pela administração pública para o exercício da função pública, com suporte no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, são também prestadores de serviços eventuais para atendimento transitório de substituição de pessoal regularmente investido em cargo ou emprego público ou acréscimo extraordinário de serviço não previsto. Ao serem contratados, não são investidos em cargo público. No âmbito federal, é a Lei 8.745/93 que dispõe sobre contratação temporária. As contratações de excepcional necessidade pública são, em regra, precedidas de processo seletivo simplificado, devendo-se dar edital ampla publicidade. Quando decorrentes de calamidade pública, precisem de processo seletivo. Em ambos os casos, não há realização de concurso público. Visando cumprir a prestação de serviço de caráter contínuo e essencial, imprescindível a contratação por meio de processo seletivo simplificado, até que seja realizado o procedimento para a elaboração de concurso público, sendo indispensável para o funcionamento dos serviços públicos. Portanto, dentro do permissivo do artigo 37(9) da Constituição Federal, está o município autorizado a contratar, desde que tal contratação esteja devidamente regulamentada em lei local. E é o que fazemos agora, buscando melhorar a legislação vigente, apresentando este novo projeto que supre deficiências da lei anterior. Por fim, como se extrai da presente justificativa, as contratações não terão natureza permanente e não apresentam tal propósito, mas, contrariamente, serão realizadas em caráter excepcional. Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria. Pelo exposto, diante da comprovada relevância da matéria, enviamos o presente projeto de lei, cuja justificativa segue em anexo, pedindo a tramitação legal do feito, sua discussão, votação e aprovação em caráter de urgência especial. No ensejo, apresenta a Vossa Excelência aos eminentes pares protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Alcobaça, 1º de dezembro de 2025. Givaldo Muniz, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei número 17/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 17/2025, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alcobaça para exercício financeiro de 2026 e determina outras providências. Inicialmente, verifica se está adequada a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, uma vez que o projeto de lei apresentado trata de instituir o orçamento anual. Sobre esse tema, dispõe a Lei Orgânica Municipal. Artigo 132. Lei de iniciativa do Poder Executivo, estabelecendo os orçamentos anuais. Parágrafo 3º. O orçamento anual compreenderá: 1. Orçamento fiscal da administração direta municipal, fixando as despesas referentes aos órgãos e entidades instituídos e mantidos pelo poder público, estimando as receitas do Tesouro Municipal, incluindo seus fundos especiais. 2. Os orçamentos das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público municipal. 3. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 4. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas, não se incluindo na proibição
a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda por antecipação de receita nos termos da lei. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta. Portanto, sob os critérios de competência de iniciativa legislativa, não se vislumbram vícios de ordem formal no projeto submetido à análise. A matéria de competência do Poder Executivo está adequada à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, dentro dos permissivos constitucionais de tema atrelado ao interesse do município de Alcobaça, bem como devidamente fundamentado e instruído por sua justificativa e apresentando correta redação. Assim sendo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com fundamento no artigo 39, inciso 1, a linha A do Regimento Interno, conheceu o projeto de lei, examinou e de forma unânime opina pela aprovação da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, tendo em vista a pertinência da matéria e a regularidade dos requisitos formais. Esse é o nosso parecer. Alcobaça, Bahia, Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2025. Marcos Silva dos Santos, presidente. Pedro Samarone dos Santos Oliveira, relator. E Lucileide do Espírito Santo Cruz, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Aduz a justificativa que o projeto de lei está estruturado conforme base legal de consolidação da peça orçamentária. Logo, as estimativas de receita englobam as previsões do Poder Executivo e Legislativo, demonstrando a composição por órgãos do total da receita em valores. De início, cumpre averiguar a competência legislativa, sendo clara que a matéria em apreço é de iniciativa exclusiva do Executivo, atendendo ao disposto no artigo 65, parágrafo 3º e 5º da Constituição Federal. No tocante aos dispositivos da propositura em questão, em linhas gerais, verifica estarem de acordo com o ordenamento jurídico. Quanto à estruturação e organização da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, constata-se estar a mesma em consonância com critérios admissíveis no tocante à propositura orçamentária a ser legalmente adotada, tendo em sua formatação coadunada com quanto previsto no plano plurianual vigente e as leis de diretrizes orçamentárias. Ressalta-se que o projeto de lei que institui a lei orçamentária compreende o orçamento fiscal da administração direta municipal, fixando as despesas referentes aos órgãos e entidades instituídos e mantidos pelo poder público, estimando a receita do Tesouro Municipal, incluindo seus fundos especiais, entre outros aspectos legais nele observados por esta comissão. Assim sendo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, com fundamento no artigo 39, inciso 2 do Regimento Interno, tomou conhecimento do projeto de lei, examinou e de forma unânime opina pela aprovação da Lei Orçamentária para o exercício de 2026. Esse é o nosso parecer. Alcobaça, Bahia, Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2025. Robério Lima Neres, presidente. Adroadson Wagner Aguiar, relator. E Jesuel Santos Souza, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Preliminarmente, cumpre a observação quanto à competência legislativa, sendo claro que a matéria em apreço é de iniciativa exclusiva do Executivo, atendendo ao disposto no artigo 65.3, parágrafo 2º da Constituição Federal. No tocante aos dispositivos da propositura em questão, em linhas gerais, verifica estarem de acordo com o ordenamento jurídico. Quanto à estruturação e organização da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, constata-se estar a mesma em consonância com critérios admissíveis, no tocante à propositura orçamentária a ser legalmente adotada, tendo sua formatação coadunada com o quadro previsto no plano plurianual vigente e as leis de diretrizes orçamentárias. Ressalta-se que o projeto de lei que institui a lei orçamentária compreende o orçamento fiscal da administração direta municipal,
fixando as despesas referentes aos órgãos e entidades instituídos e mantidos pelo poder público, estimando as receitas do Tesouro Municipal, incluindo seus fundos especiais, entre outros aspectos legais nele observado por esta comissão. Assim sendo, a Comissão de Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, com fundamento no artigo 39, inciso 3 do Regimento Interno, tomou conhecimento do projeto de lei, examinou e de forma unânime opina pela aprovação. Esse é o nosso parecer. Está nas comissões 5 de dezembro de 2025. Bruno de Souza Santos, presidente. Elis Regina Neves Pereira, relatora. E Otoniel de Souza Muniz, secretário. Concedo a palavra à Sua Excelência, o vereador Bruno de Souza. Eu quero cumprimentar os colegas vereadores e as colegas vereadoras. Um cumprimento especial aqui à colega Tieta, que completa mais um ano de vida. Que Deus possa te abençoar ricamente. Cumprimento todo o público aqui presente. Desejo a todos vocês um excelente dia. Na semana passada, na última terça-feira, estive ali na comunidade Pouso Alegre, da Pichichica, a convite da escola Pouso Alegre, participando e assistindo um projeto realizado por aquela escola, pelos estudantes daquela escola. Um projeto muito bonito, uma feira literária com o tema Consciência Negra. E ali vimos várias apresentações. E o que impressiona é a criatividade das crianças, dos estudantes, em poder transmitir uma mensagem, seja através de música, dança e várias outras apresentações. Um trabalho muito bonito apresentado pela escola Pouso Alegre. Quero parabenizar a escola, toda a diretoria, todos os envolvidos, todos os funcionários da escola, por realizar esse trabalho maravilhoso com os estudantes. Estive participando também do primeiro concurso gastronômico realizado pela Associação de Moradores do Bairro Farol. E o que eu tenho a dizer é que, lamentavelmente, a nossa gastronomia não é valorizado da forma como deveria. A gente precisa investir nessa área, porque o que nós temos de excelentes cozinheiras e cozinheiros aqui, o que nós temos de pessoas que têm seus pratos próprios e pratos maravilhosos, e ali nós podemos ver. Foi um evento muito bem organizado pela associação. Tivemos ali quase 20 participantes, premiação para os 3 primeiros colocados, mas foi uma apresentação de pratos maravilhosos e que eu fiquei assim abismado positivamente com o tamanho de desenvoltura que a nossa cultura tem referente à gastronomia. Que no próximo ano nós possamos ter ainda mais apoio para ampliar, levar para uma amplitude maior, e que a nossa culinária possa ser reconhecida na região da forma como ela deve ser conhecida, como uma das melhores. Parabenizar todos os envolvidos, todos os participantes, parabenizar a Roberta, a idealizadora do projeto, e toda a equipe da Associação
de moradores do bairro Favela. Eu quero falar aqui sobre um assunto muito importante e que eu tenho acompanhado. Segundo o calendário escolar, as aulas deveriam se encerrar na próxima sexta-feira, dia 14. Esse é o programa, é o planejamento do calendário escolar. Porém, a gestão ela antecipou o término das aulas das creches e das EMEIs, Tia Joca e Antônio Grindiba, com a justificativa de haver necessidade de ter um tempo maior para a reforma das mesmas, haja visto que essas escolas estão com seus prédios totalmente danificados e precisa realmente de um tempo maior para fazer as devidas reformas. A justificativa até aceitável, já que as escolas precisam de um tempo maior. Então, na sexta-feira, dia 30, as aulas se encerraram, com a justificativa de no dia 1º de dezembro, as equipes estarem nas escolas para começar a obra. No dia 1º, não foram para as escolas. Hoje, eu estive lá de manhã no São José, verificando se existia alguma equipe lá trabalhando na creche e na Antônio Grindiba. Não existia nenhuma equipe. As professoras a direção estavam lá esperando, mas não apareceu nenhuma equipe. E aqui na Tia Joca e na creche a mesma coisa. Resumindo, houve um racionamento de dias. As nossas crianças, elas não tiveram os seus dias letivos previstos e garantidos por lei. Nossas crianças estão sendo prejudicadas, e aí segue com os pais sendo prejudicados e toda a comunidade escolar sendo prejudicada. Eu quero aqui me dirigir à gestão. Que falta de respeito, gestão! Que falta de respeito com as nossas crianças! Que falta de respeito com a comunidade escolar! Que falta de respeito com a nossa educação! Vocês estão tirando o direito das nossas crianças. As nossas crianças estão tendo seu direito violado. Que falta de responsabilidade! As equipes da obra deveriam estar lá, mas não estão. O que isso vai trazer? O fundo da educação vai vir. O dinheiro do Fundeb vai vir para pagar os funcionários dessas escolas pelo menos até o dia 15. A verba vai vir. Já que não está tendo aula, o que vai se fazer com essa verba? O que vai se fazer? Agora imagine os nossos profissionais que se programaram para trabalhar pelo menos até o dia 15, é demitido no dia 30, não recebe nada, sendo que existe um valor destinado para os mesmos. A pergunta que eu deixo para a gestão: o que se vai fazer com esse dinheiro? Eu tenho aqui uma sugestão, garantido na lei, a lei que foi alterada, Lei 14.276/2021, no seu artigo 26, parte A, diz o seguinte: os estados, distritos e municípios podem remunerar os profissionais quando não atingem os 70% dentro do exercício financeiro do ano. Não há justificativa para dizer que não tem dinheiro, porque já que não teve aula durante esse período, vai sobrar dinheiro. Então eu sugiro que o prefeito faça o famoso rateio para os professores no final do ano,
já que esse valor vai estar lá, porque veio, se o prefeito não fizer esse rateio, eu porei aqui, senhor presidente, um pedido de CPI para investigar. Se o prefeito não justificar o dinheiro que vai ser economizado com esses dias sem aula, eu buscarei uma fiscalização para a gente identificar o que vai ser feito com esse dinheiro. Sabemos que o período de Réveillon está vindo, Carnaval. Eu não sei quais são os planos que a gestão tem, mas esperarei até o final do mês para identificar o que o prefeito, o que a gestão vai fazer com esse restante de valor que vai ser economizado. E eu vou esperar, vou aguardar para ver quando que essa equipe de manutenção vai chegar às escolas. E eu vou aqui repetir, para finalizar minha fala, o que eu falei algumas sessões atrás. Não começaram na data que deveria começar as reformas. Vai vir período de final de ano, período de início de ano, de recesso. Olha o que eu estou falando. Nós vamos ter dificuldade de iniciar o ano letivo de 2026 por falta de manutenção das escolas. Escutem o que eu estou falando. As aulas vão se atrasar com a justificativa de estarem fazendo manutenção. No mais, eu agradeço mais uma vez a Deus a oportunidade. Desejo a todos uma excelente semana e que sejamos todos guardados pela forte mão de Deus. Concedo a palavra a Sua Excelência, o vereador Adroados. O melhor voto que eu dei de toda a minha vida, 44.444. Esse honrou meu voto. Esse honrou meu voto. Que honra. Bom dia a todos. Venho aqui para esclarecer uma fala do nosso colega Bruno de Betinho no último dia 25 de novembro, um programa de rádio, onde vou colocar o áudio que vocês vão ouvir. Calma aí. Com relação às marcações de exames e consultas. Tem vereador ele aí, você não sabe? Tem sim. Nós é um problema que tem sim. É um problema que nós batemos de frente. Nós apresentamos inclusive um projeto que não foi aprovado para regulamentar as marcações de exames. Bom, o áudio não está muito bom, mas deu para entender. Acho que todo mundo aqui ouviu o programa, ouviu esse áudio. Ouviram? Ouviu, Belinho, Ziel, Toniel? Olha, não sei o que houve, mas tenho convicção de uma coisa, que não sou perfeito, tenho erros, mas essa conta eu não devo. Antes de vir para cá, conversei com um colega, falei com ele que iria fazer isso aqui, eu não vou pagar essa conta que eu não devo ela. E você sabe, você mesmo é um cara que eu respeito muito, mas frequenta a secretaria mais que eu mesmo, e nem por isso acho que você corta a fila. E eu acho que no momento oportuno você tem que se retratar. Eu não sei a ideia dos colegas, mas a minha opinião, eu acho que você te respeito, mas não podia passar em branco isso aqui não. Essa conta eu não devo. Eu acho que eu ajudo mais a secretaria que eu dou gasto a ela. E eu provo isso. Se quiser chamar o pessoal da secretaria, eu provo. Pode chamar todo mundo aqui se quiser. Essa conta eu não devo. Era só isso. Obrigado, bom dia a todos. Pessoal, vamos para a votação. E nós teremos sessão extraordinária após a próxima segunda-feira e depois entraremos em recesso. Então, o colega Hélio, só uma fala. sim. Em cima da fala do colega, da mesma forma que você me respeita, respeito muito, foi perguntado na rádio, existem passagem na frente, existe marcação,
indevidas da Câmara e de outras situações, eu falei que existe. Eu tenho provas que existe. Não mencionei nome de ninguém, mas inclusive eu já falei em outros momentos aqui. Inclusive eu trouxe uma proposta para regulamentar essa questão. Por quê? É injusto nós abraçarmos os nossos e deixar 99,9% da população a mercê. Talvez o meu erro, colega, foi de uma certa forma generalizar. Eu sei que não são todos que fazem isso. Talvez o meu erro seja esse. E aqui, da mesma forma como eu falei, eu quero a você que veio diretamente para mim me retratar com você. Eu sei que não é da sua, da sua índole fazer isso. Tem gente que acha isso normal. Eu não acho isso normal. Eu vou na secretaria fiscalizar a secretaria. Estou quase semanalmente lá para fiscalizar a secretaria. Não é erro do vereador ir na secretaria. Ele precisa estar na secretaria. Como que ele vai exercer a sua função? Quando alguém pede exames para marcar, eu vou às vezes à secretaria, pergunto se tem o exame e peço para a pessoa ir lá. Eu não pego nenhum papel de ninguém para ir lá marcar, porque eu sei que isso atrapalha o funcionamento. Nós, o município de Alcobaça, na gestão de Zico, quase que dobrou o número de marcações de exames e consultas, quase que dobrou. Mas por que isso não aparece na população? Parece que diminuiu. Tem gente que fala que tem aí 1 ano, 2 anos esperando a marcação. Por que isso não passa na população? Porque infelizmente, colega, uma parte das marcações vão os amigos do rei. Quem for amigo do rei tem uma parte separada aqui e uma outra parte para a população. Então esse acréscimo que teve na gestão foi usado indevidamente, são usados indevidamente. Isso não é novidade para ninguém e é algo que a gente precisa combater. É algo que a gente precisa combater e falar, expor, para que a gestão tome um rumo e faça com que total, 100% das marcações sejam enviadas para a população e não para quem tem as suas facilidades. Obrigado. Aberto o debate, por favor. Fala dirigindo aí, ó. É porque dá um ajeitou. Bom dia a todos. Concordo com o vereador Bruno. Acho que essa questão realmente de passar na frente eu não concordo. Como é do seu feitio, Bruno, a gente já conversa algumas vezes também. Eu estava esperando no momento oportuno para a gente ter um bate-papo particular nós dois, mas como aconteceu isso aqui agora em plenário, você não é de fazer rodeio, certo? Então, assim, se você tem essas provas, acho que você tem que jogar aberto, até mesmo para identificar as pessoas que fazem isso, se há pessoas que fazem isso. Porque eu, assim como todos os outros, eu entendo que tem as dificuldades de marcar exame, de fazer todas as coisas lá. Porque a gente sabe que o problema de saúde do nosso município não é só do nosso município. É um caos mundial, é um caos do país, né? A gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, eu quando vi o seu áudio, falei, não, eu vou conversar com o Bruno, até porque a gente, quando tem as nossas diferenças, a gente chega, senta e conversa, né? Então, acho que é necessário você fazer isso. Sentar, se for eu, se você achar que foi eu, se é algum colega, para até mesmo a gente não ficar esse clima chato entre o grupo, né? Bom dia a todos, muito obrigado. Aberto, quem quiser. Alô, bom dia a todos. Concordo também com a manifestação
apreciação do vereador Bruno, concordo também com o Hidrozinho, porque essa conta paga quem deve. Né? Realmente a sociedade, mesmo se tiver a quantidade de vagas que tem, não é suficiente, porque a demanda de saúde ela é muito grande, ela é imensa. Tem interior, a cidade de Alcobaça ela é vasta, tem vários recantos aí, e que precisa, às vezes a saúde não está lá, as vagas não estão lá. Já passou por essa Câmara aqui também para descentralizar a marcação de ir para os PSFs, que é dar-se a cota a cada comunidade. Né? Então esse é o caminho. Discordo do vereador Bruno porque generaliza no sentido geral, porque às vezes um, dois, todo mundo paga. Então é a coletividade, nesse sentido. Hoje é muita gente, hoje os vereadores. Então essa conta paga quem deve, e eu não devo essa conta. Votação. Primeira votação. Parecer das comissões de Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas e Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao projeto de lei número 17 de 2025. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17 de 2025 que estima a receita e fixa as despesas do município de Alcobaça para o exercício financeiro de 2026 e determina obras e providências. LOA. Nós estamos na primeira votação aqui da LOA. Então, na segunda-feira que vem será a última votação. Então, são duas votações do orçamento, a primeira em votação. Aprovado por unanimidade. Agradecer a presença de todos, marcar a próxima sessão para o dia 15/12, declarar encerrado.